Atenção, região Nordeste, 37ª Conferência de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a Igreja para o ensino da verdade. 28 a 31 de agosto de 2024, no Centro de Cultura Cristã da Bahia. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Pastor Valdomiro Pereira da Silva, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Valmir Nascimento, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e superintendentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 28 seminários, 14 workshops e diversas participações musicais. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Salvador. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 37ª Conferência de Escola Dominical, 28 a 31 de agosto de 2024, no Centro de Cultura Cristã da Bahia. Uma realização CGADB e CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 5. A revelação de Deus confronta o secularismo. Olá, a paz do Senhor. Estamos chegando à 5ª lição do nosso trimestre. Neste trimestre nós estamos estudando o livro de Daniel. Na cova dos leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Vale lembrar, para que você possa ter aulas mais profundas, com maiores subsídios, lembramos que nós temos, além da lição bíblica, o livro de apoio do trimestre. Este livro é importante para você complementar o conhecimento sobre esse assunto rico que é a vida e o livro do profeta Daniel. Nesta 5ª lição, o tema que iremos tratar é a revelação de Deus confronta o secularismo. O texto principal está em Daniel, no capítulo 2 e o verso 19, que diz o seguinte: Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Resumo da lição. O sonho revelado a Daniel mostra um mundo sobrenatural e que o reino de Deus não tem fim. Vamos ao texto de introdução. Você já teve a experiência de ter um sonho e na manhã seguinte não conseguir se lembrar dele? O capítulo 2 do livro de Daniel narra o episódio no qual algo semelhante ocorreu com Nabucodonosor, deixando-o atormentado. Porém, como veremos, não se tratava de um sonho comum. O jovem Daniel foi convocado e, por revelação divina, deu tanto a descrição quanto a interpretação do sonho, mostrando o plano de Deus para os governos mundiais. Neste estudo, também aprenderemos com as atitudes de Daniel
diante de uma situação de crise. Nesta quinta lição, nós entramos no capítulo 2 de Daniel. No capítulo 1, nós aprendemos sobre a chegada e os desafios que Daniel teve ali na Babilônia. E agora nós temos o primeiro desafio, a primeira crise, por assim dizer, que Daniel terá dentro da Babilônia, porque algo é apresentado a ele e a sua vida está em risco. Como já tivemos a oportunidade de mencionar, o livro de Daniel é considerado como o Apocalipse do Antigo Testamento, já que trata de sonhos e revelações das coisas que haverão de suceder. E aqui nesse capítulo 2 nós temos parte dessa revelação. E nós vamos entender um pouco sobre esse tema, entrando em um sonho que Nabucodonosor teve. E para o desenvolvimento dessa lição, nós temos 3 pontos. O primeiro, o sonho perturbador. Segundo, a conduta de Daniel e a interpretação do sonho. E terceiro, a revelação de Deus em tempos de secularismo. Iniciemos pelo primeiro ponto, o sonho perturbador. O capítulo 2 de Daniel relata o episódio de um sonho que Nabucodonosor teve durante a noite, e diz-nos a Bíblia que no dia seguinte ele não se lembrava mais do sonho que ele teve. E aqui é importante lembrar que naquela cultura, o fato de alguém se esquecer de um sonho era considerado como um mau presságio, indicava para eles a ira das divindades. Isso então deixou o rei muito perturbado, muito preocupado com aquilo que estava acontecendo. A primeira medida que ele fez foi chamar os seus assessores, os sábios da sua corte. E quem eram essas pessoas? Eram magos, encantadores, feiticeiros e os caldeus. Os caldeus, eles representavam basicamente a aristocracia sacerdotal desses homens diante daquele contexto. Vale dizer que esses assessores, eles eram entendidos, eles eram especialistas em várias áreas do conhecimento político, astronomia, a história e a própria geografia. Pressupõe-se que eles teriam condições de dar a interpretação do sonho do rei. Porém, é claro, para que eles pudessem interpretar e dar o sentido do sonho, eles precisavam saber qual o conteúdo do sonho. E é exatamente isso que eles pedem ao rei. Quando eles são chamados na presença de Nabucodonosor, então eles perguntam: dá-nos o relato do sonho e daremos o seu sentido. Porém, eles ficam sabendo, portanto, que eles devem não somente dar a interpretação do sonho, mas eles precisam também dizer o que o rei havia sonhado. Pois bem, o rei então lhes responde e diz exatamente isso para eles, que eles devem apresentar o relato do próprio sonho. E eles então respondem ao rei dizendo: olha, isso é impossível, isso é impossível, ninguém pode realizar algo dessa natureza. Veja o que está registrado no capítulo 2, nos versos 10 e 11. Eles dizem o seguinte: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Veja como é interessante a resposta da parte desses sábios do rei. E de fato, do ponto de vista humano, eles estavam fazendo a coisa certa. Eles estavam dizendo: olha, isso do ponto de vista do homem é impossível dizer o sonho que esse rei teve. Somente Deus nos céus pode fazer algo dessa natureza. E ninguém
pode habitar nessa terra e levar uma interpretação dessa natureza. O fato é que isso deixou o rei muito nervoso. Na verdade, segundo o rei, eles estavam procurando uma maneira de protelar o tempo de forma que eles não tivessem uma sentença contra si. Então, o que nós temos aqui nessa resposta dos assessores é o seguinte: os assessores ou sábios, esses especialistas da corte real, eles não acreditavam em algum tipo de revelação. Eles precisavam de dados. Veja que eles mostram a sua incapacidade e a impossibilidade de comunicação divina. Então, esses homens, eles lidavam com diversas informações. Eram peritos em matemática, geografia, astronomia, inclusive. Os babilônios eram peritos nessa área de fazer uma leitura dos astros e identificar o que haveria de acontecer. Então, eles precisavam de fatos, de dados da parte do rei para que eles pudessem realizar o trabalho deles. Eles eram eminentemente racionalistas e naturalistas, por assim dizer. A revelação, a comunicação entre Deus e os homens era algo, para eles, nessa perspectiva, era algo impossível. Agora, observe o seguinte: aqui nós temos o deslinde desse caso. O rei, então, dá ordem para matar todos os sábios do reino, o que incluía Daniel. Veja que Daniel ainda não aparece aqui nessa história, mas como ele já estava em uma posição de destaque ali na Babilônia, a sua vida também estava em risco. E com isso nós chegamos agora no segundo ponto, a conduta de Daniel. A Bíblia nos diz, então, que esse fato chega ao conhecimento de Daniel. Veja, quando Daniel toma conhecimento desse fato, ele procura, com toda diligência, com todo cuidado, agir diante daquela circunstância. Mais uma vez nós aprendemos com Daniel. Daniel é um jovem prudente, sensato, cuidadoso. Ele procura entender a situação para depois agir. Essa conduta virtuosa da parte de Daniel é um grande exemplo e modelo para nós na atualidade. Acompanhe comigo. Em primeiro lugar, Daniel procura entender a situação. Veja no capítulo 2 e no versículo 15. Por que é tão severo o mandado do rei? Ele pergunta para Arioque, que é o oficial que leva a informação a ele. Então, Arioque explica o caso a Daniel. Ele diz tudo aquilo que havia acontecido, ou seja, o rei teve um sonho, se esqueceu desse sonho, chamou os seus sábios, mas ninguém pode lhe dar a resposta. E o rei está muito preocupado. Então, primeira coisa, ele procurou entender a situação. Essa é uma diretriz muito valiosa para nós em tudo aquilo que nós fazemos. Precisamos compreender todo o cenário antes de qualquer medida, antes de qualquer ação. Em segundo lugar, Daniel vai ao rei e pede mais tempo. Ou seja, ele entende a situação e, em segundo lugar, ele pede mais tempo. Veja que ele não age apressadamente. Algumas coisas na vida e também na vida cristã exigem mais tempo para pensar, para meditar, para refletir, para pesquisar, para orar. O tempo é muito importante na vida, o exercício adequado do tempo. E é exatamente isso que ele faz, ele pede mais tempo. Em terceiro lugar, eu acho aqui muito significativo, diz-nos os versos 17 e 18 do capítulo 2. Daniel não fica com esse problema somente para si. Ele vai e compartilha com quem? Com seus amigos. Ele leva a situação e a sua preocupação para Ananias, Misael e Azarias. Veja que exemplo de conduta. Ele vai buscar ajuda nos seus amigos, pessoas que iriam buscar a Deus e procurar resolver aquela situação. Aqui
eu faço uma conexão na vida dos seus alunos. Em que momentos eles têm procurado a ajuda de irmãos, de pessoas amigas que possam lhes auxiliar? É muito importante a necessidade de nós termos amigos para os momentos difíceis, porque ter companheiros e amigos somente para as festas é fácil, e para os momentos difíceis é importante essa reflexão. E em quarto lugar, aí sim, juntos eles oram a Deus e pedem misericórdia. Olha, mais um exemplo fabuloso, extraordinário da parte desses jovens piedosos. Eles buscam a Deus em oração e clamam pela sua intervenção. E então, aí sim, a Bíblia diz que a resposta vem. Lá no capítulo 2 e no verso 19. E depois que vem a resposta da parte de Deus a Daniel, revelando o segredo, que é o texto principal que nós lemos, vemos outras atitudes nobres da parte de Daniel. Nós temos atitudes antes dele receber a revelação de Deus e depois. Veja o que ele faz. Primeiro, ele agradece a Deus. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Capítulo 2 e o verso 23. Em segundo lugar, veja a bondade, o coração generoso da parte de Daniel. Ele expressa uma bondade. Sabe por quê? Como nós chegamos a essa conclusão? Porque ele intercede por todos os sábios, não somente por eles ali, pelos seus amigos, mas também por aqueles outros sábios, cuja vida estava agora em perigo. Não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. E em terceiro lugar, nós aprendemos com a humildade de Daniel. Ele não se vangloria, ou seja, ele poderia muito bem dizer assim, olha, realmente eu sou entendido, eu vou dar a revelação para o rei. Não, ele se afasta dessa conduta. Ele sabe que aquilo que ele recebeu, o segredo, a revelação, veio pela graça de Deus. Ele expressa humildade. Veja o que está no capítulo 2 e o versículo 30. E a mim me foi revelado este mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse as cogitações da sua mente. É isso, né? Não é bonito ver em alguém que é crente a expressão de uma humildade piedosa, como nós aprendemos com Daniel. Pois bem, e depois nós vamos ver a forma como Daniel expressa agora o sentido, não só o sentido, mas também o próprio conteúdo do sonho. Daniel vai conversar, portanto, com o rei. E o que nós temos? Daniel revela o sonho e explica o seu sentido. Olha como Deus é maravilhoso. Deus dá a revelação não somente do sentido, mas aquilo que o rei havia sonhado. Isso é algo miraculoso. Somente o Deus dos céus pode fazer isso. Isso não é capacidade humana, não foi uma interpretação baseada nos fatos, algo que os sábios do rei esperavam colocar em prática, não. Daniel teve realmente uma revelação da parte do Senhor. E o que esse sonho do rei dizia? O sonho mostrava uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor. E nesse sonho, essa estátua tinha uma cabeça de ouro, aí você pode perceber, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés feitos de uma mistura de ferro e barro. Veja como é interessante. Quando você pega o capítulo 2, nós temos a interpretação pelo próprio Daniel.
E aqui nós temos segurança para afirmar sobre isso. Qual que é a interpretação? A interpretação, primeiro ponto, Daniel começa dizendo que nessa estátua a cabeça de ouro era o próprio rei Nabucodonosor, representando o quê? Representando o Império Babilônico. Veja como é interessante. Aqui, como nós estamos em uma área da revelação divina a Daniel, essa revelação vai se conectar posteriormente com o capítulo 7 de Daniel, quando Daniel terá uma outra visão de 4 animais. Portanto, esse nosso estudo deverá ser conectado com o capítulo 7. Posteriormente, quando nós chegarmos no capítulo 7, nós vamos aprofundar ainda mais nessa revelação da parte de Deus. O que é importante aqui você ter em mente é que essa estátua do sonho de Nabucodonosor refere-se a 4 reinos que haverão de sucederem na história da humanidade. E como nós percebemos, a cabeça dessa estátua, a cabeça de ouro, aponta diretamente para o Império Babilônico. E Daniel diz: és tu, ó rei, essa cabeça. E você sabe que o Império Babilônico teve o seu apogeu entre 606 a.C. até 539 a.C. E depois nós temos as outras partes. Os braços e o peito da estátua são de prata. Indica o quê? Indica o Império Medo-Persa. Veja, aqui nós já estamos em uma área daquilo que haveria de acontecer alguns anos posteriormente. Você pode perceber, nesse caso, que Daniel, com muita coragem, com muita segurança, ele está falando de uma sucessão de impérios e falando diretamente para o rei Nabucodonosor. Mas como é uma revelação da parte de Deus, Daniel não tem medo. E o Império Medo-Persa, ele vai dominar de 539 a 331 a.C. Veja como é interessante. Não somente no caso do Império Medo-Persa, mas também as demais partes que representam reinos, aconteceu na história da humanidade. Porque aí nós temos a parte das coxas e do ventre dessa estátua, que representa o quê? O Império Macedônico ou Império Grego. Veja, nesse contexto aqui, o Império Grego ou o mundo grego não tinha nenhuma imponência do ponto de vista geográfico, do ponto de vista bélico. E aqui nós já temos uma revelação da parte de Deus apontando nesse sentido. Vale destacar, obviamente, que quando nós apresentamos aqui os nomes desses reinos, não constam aqui nas escrituras, porém é o entendimento dominante entre os principais estudiosos da escatologia bíblica, principalmente entre teólogos pentecostais. E o Império Grego, que advém diretamente por meio de Alexandre o Grande, vai ter o seu apogeu entre 331 e 146 a.C. E depois nós temos as pernas de ferro. E essas pernas de ferro representam o quê? Representam o Império Romano, que vai ter o seu apogeu entre 146 a.C. e 476 depois de Cristo. Vale lembrar que nessa descrição da parte de Daniel, vale lembrar como se encontram os pés e os artelhos. Acompanhe comigo o que está em Daniel, no capítulo 2 e o versículo 40. E o quarto reino será forte, como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Esta é uma representação muito eloquente acerca do Império Romano, de fato, por conta da sua
estratégia e da sua força militar. Agora veja o que está aqui a partir do versículo 41. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro e lodo. A maior interpretação que nós podemos adotar aqui, em relação principalmente às pernas de ferro e ao Império Romano, nós aprendemos sobretudo com os nossos principais teólogos. Nós temos, por exemplo, o ensino do saudoso pastor Antônio Gilberto. O pastor Antônio Gilberto vai destacar, por exemplo, que nesse caso aqui, as pernas de ferro e depois também os dedos, que são 10, representam, portanto, 10 reinos, mas agora em uma acepção futura. E é importante fazer esse registro. Quando nós pegamos esta estátua, ela tem uma aplicação que diz respeito à história que iria ainda acontecer no desenvolvimento dos impérios Medo-Persa, Império Grego e também o Império Romano, mas existe também uma dimensão escatológica daquilo que ainda vai acontecer no futuro. E é exatamente nessa parte que nós temos aqui esse ensino da parte dos nossos teólogos dizendo que representam, portanto, 10 reinos ainda que virão. E esses 10 reinos correspondem também aos 10 chifres do quarto animal que nós vamos estudar lá em Daniel, no capítulo 7 e o versículo 24. Repito, diz respeito a um tempo futuro. E no que diz respeito aos pés e artelhos de ferro e barro, que se destaca aqui a união daquilo que é forte e é frágil, pastor Antônio Gilberto ensina que, em parte, este reino ele será democrático e, em parte, ditatorial. O que é o ponto mais importante aqui para nós entendermos? Nós entendemos aqui que a revelação de Deus dizia respeito, portanto, àquilo que haveria de acontecer na história e que para nós do hoje já aconteceu, mas parte haverá ainda de acontecer. E nesta revelação, no sonho que Nabucodonosor teve, há um elemento muito importante, que é uma pedra que surge, que ela é atirada, não por mão humana, sem a ajuda de mãos humanas, diz o texto, e atinge os pés da estátua, fazendo com que ela se despedace completamente. A pedra se transforma em uma grande montanha que preenche toda a terra. Qual que é o nosso entendimento? O nosso entendimento, dentro de uma linha escatológica pentecostal, é que essa pedra representa o reino do céu. Essa pedra é o próprio Cristo. Em que momento? Quando ele virá para reinar nesta terra. Ou seja, é uma profecia escatológica. O que nós temos aqui, portanto, é uma revelação que Deus dá primeiro a Nabucodonosor, com uma interpretação e o sentido a Daniel para explicar que durante certo tempo os homens vão reinar nessa terra, mas haverá um momento que a pedra que vem do céu, demonstrando a soberania, a autoridade de Deus, haverá de destruir a autoridade do homem nessa terra e implantará o seu reino, porque ele é soberano. Observe aqui o resultado da explicação de Daniel para o rei. Após a explicação, o rei reconhece a veracidade da revelação e diz: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Daniel, capítulo 2 e o verso 47. Como consequência disso, Daniel é posto como governador da província da Babilônia,
como decorrência da sua fidelidade. E nós chegamos agora ao terceiro tópico desta lição: a revelação de Deus em tempos de secularismo. Esse terceiro tópico é importante para você aplicar a reflexão dessa parte das Escrituras, do livro de Daniel, ao tempo em que nós estamos vivendo. Ou seja, nós vivemos em um momento da história completamente secularizada. Ou seja, o que predomina é um pensamento racionalista que rejeita qualquer tipo de revelação. É a mesma concepção daqueles sábios da corte real, os seus feiticeiros, os seus magos. Eles precisavam de fatos para interpretar a realidade, somente a partir da racionalidade. Quando nós pegamos essa revelação que Deus concede a Daniel, nós vemos o quê? Nós vemos o cumprimento da palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós devemos lembrar isso. A revelação e o seu cumprimento histórico mostra que a palavra de Deus é infalível. Veja que coisa interessante. Como seria possível, pela lógica humana, o desenvolvimento de 4 reinos históricos, na verdade 3, além do Império Babilônico, a partir tão somente de concepções humanas? Isso seria impossível. Aquilo que Deus revelou a Daniel vai acontecer nos séculos seguintes. Isso é algo extraordinário. Ou seja, a palavra de Deus é infalível, porque ela não foi criada pelo homem. Daqui é a revelação da parte de Deus. E ali nós temos aplicação na vida de Daniel. A revelação divina também confronta o secularismo racionalista do tempo presente. A mente humana moderna não aceita a ideia do transcendente, da manifestação e da revelação divina. E este relato, além de todos os outros, mostra um Deus que se manifesta, que se revela através de sonhos, através de profecias, através da sua palavra. E por fim, a revelação é sobrenatural, mas ao mesmo tempo mantém a capacidade racional do homem, como fez com Daniel. Veja, nós temos a junção do sobrenatural, que é Deus que se revela, revelando diretamente a Daniel o conteúdo e a interpretação do sonho do rei, mas ao mesmo tempo foi necessário que Daniel utilizasse a sua capacidade racional para entender, para explicar, para dialogar. É exatamente isso que nós temos nas Escrituras Sagradas. É isso. Nós vamos chegando ao final de mais esta lição, uma lição importantíssima para entendermos a profundidade do livro de Daniel e também aplicarmos para os nossos dias. Fiquemos com essa palavra. O nosso Deus é um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Esta é a mensagem principal deste capítulo. Deus abençoe a tua vida e até a nossa próxima aula.